prezados conselheiros, novamente, bom dia a todos. Nós vamos iniciar uma sessão extraordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, tendo como ponto de pauta o calendário suplementar, tendo sido encaminhado pelo Conselho Universitário para esta Câmara, que tem, de fato, a atribuição de fazer a análise e a proposição do calendário nas condições de regulamentação para o exercício do ensino, né? Então, nós vamos considerar, vou apresentar como a comissão do plano de ação havia feito a proposta do calendário suplementar, e, na sequência, para que a gente possa construir esse calendário. Algumas observações com relação ao que já foi deliberado pelo Conselho são importantes, né? Primeiro, que o Conselho fez o encaminhamento da análise e deliberação do calendário suplementar para esta Câmara. Segundo, pelos entendimentos do Conselho Universitário, que nós teríamos 2 períodos suplementares, com 7 semanas, e a oferta de cursos, de componentes curriculares e de atividades que se caracterizem como atividades curriculares complementares para os estudantes, que podem perpassar para além das 7 semanas, indo até as 14 semanas. E que o início do calendário suplementar para a graduação, ele tem o seu marco no dia 14 de setembro, né, o marco inicial. Então, nós já temos isso deliberado pelo Conselho Universitário, e são nortes para a construção e elaboração desse calendário suplementar por esta Câmara. Uma outra observação é com relação à retomada do calendário da pós-graduação, que o Conselho Universitário deliberou pelo início das atividades, né, a partir do dia 8 de setembro. Então, eu vou fazer a projeção do calendário para que a gente possa ir construindo junto. Eu gostaria de fazer o registro que nós fizemos o convite aos estudantes. Nós temos o Iago presente aqui conosco. E aqui na apresentação, na parte superior, o calendário que havia sido encaminhado pela comissão. Então, calendário suplementar com 7 semanas, 2 períodos letivos suplementares, com 7 semanas cada. A proposição inicial era do início do primeiro período letivo, no dia 24 de agosto, tendo como alterações, né, o início da jornada de formação e trabalho pedagógico no dia 17, então a jornada, ela hoje se estende do dia 17 até o dia 11 de setembro. E o Conselho Universitário já deliberou pelo início das nossas atividades no dia 14 de setembro. Então, essa construção, ela precisa tomar como marco que são 7 semanas letivas, partindo do dia 14 de setembro, e, na sequência, fechando um
período letivo suplementar e iniciando um segundo período suplementar aqui entre novembro e dezembro. Eu gostaria de abrir a palavra, se algum conselheiro, né, quiser fazer algumas considerações, então a gente discute um pouco e, na sequência, a gente começa a fazer essa elaboração do calendário. Alguém gostaria de se manifestar? Sem manifestações aqui no chat, vamos pensar aqui em termos de 7 semanas, né? A gente tem um feriado no dia 12 de outubro, então a gente pode contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para contarmos 7 segundas-feiras, e o restante aqui, sábado é dia letivo, né, pelas nossas normativas, a gente já teria uma proposição de calendário da seguinte forma. Então, para cada dia da semana, né, a gente pode contabilizar aqui 3 e 4, 7. Essa terça-feira, ela é referente a essa segunda-feira daqui, do dia 12. Na quarta-feira, nós também temos 7. Na quinta-feira, 7. Na sexta, 7. E no sábado, 7 também. Então, isso aqui contabilizaria um período suplementar de 7 semanas. Alguém gostaria de se manifestar com relação a isso? Bom, com relação ao segundo período suplementar, a gente precisa pensar com relação ao planejamento e adentrar no ano civil de 2021. É importante que os conselheiros também se manifestem quanto a isso, né? As representações, os colegiados. Hoje nós temos o professor André Bonfim representando a direção de Santa Maria da Vitória, que é também coordenador de ensino, né, no campus, os coordenadores de colegiado. É importante que os conselheiros se manifestem. Pronto, professor André, pode falar. Quais são as preocupações, né, com relação a isso? Bom dia, professora Asma, bom dia, conselheiros, vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Bom, para mim, nesse momento, eu confesso assim, a minha surpresa, né, no calendário apesar da professora não ter terminado aí de fazer, eu acho que a gente estava esperando, né, ver essa configuração completa, né, para ver até onde esse segundo período letivo ele iria, mas para mim eu já aponto aí uma surpresa, né, ao ver que é isso, eu não sei até quando ele vai avançar em 2021. Eu acho que esse avanço para 2021 foi, de fato, uma surpresa, porque a gente estava imaginando que esses 2 períodos letivos
estivessem contidos no ano de 2020. Agora a gente já tem essa extrapolação aí. Agora não sei aí até quando, né? Então acho que é importante a gente terminar de ver essa configuração completa. Certo. Mais alguém gostaria de se manifestar? A gente pode fazer o exercício, professor André, de, tendo finalizado ali em dezembro, né, a gente pode demarcar uma data em dezembro para a finalização do segundo período suplementar e fazer a contagem, né, ao inverso. Então, a partir da data de término, quando seria essa data de início, né, e depois a gente analisar as possibilidades com relação ao planejamento, né, e às matrículas. Então, acho que esse é um exercício que também é interessante. Professor Jairo? Bom dia, presidente, professora Adma, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Diferente, pegando um pouco da fala do professor André, eu não fiquei surpreso porque no conselho diretor nós já tínhamos, do centro, nós já tínhamos discutido, né, rapidamente essas possibilidades de calendário e já tinha previsto que, iniciando no dia 14, dificilmente nós terminaríamos no ano calendário de 2020. Isso considerando aqueles períodos que estavam na proposta inicial da comissão, sobretudo considerando o intervalo entre os períodos. E aí vai minha pergunta, não sei se a conselheira Admo ou algum dos conselheiros saberia responder, mas do ponto de vista de SIGA mesmo, da necessidade da secretaria acadêmica, aquele período, aquele intervalo, né, que estava inicialmente previsto, ele é necessário, ou melhor, ele é obrigatório, e sendo obrigatório, ele tem uma quantidade mínima, né, de datas, porque eu acho que isso é imprescindível a gente ter já essa definição, para a gente saber. Eu acho que a proposta também que a conselheira Lima acabou de colocar, de vir de trás para frente, também pode ser interessante, para a gente ter uma ideia, mas eu acho que é imprescindível a gente já definir se vai ter intervalo ou não entre os períodos e ter intervalo qual esse período mínimo necessário para uma organização acadêmica, enfim, do sistema. Seria isso. Obrigado. Em termos de sistema, conselheiro Jairo, é importante, mas isso também depende muito do quantitativo de componentes, né? Do número, da demanda de estudantes para o sistema. Mas um final de semana seria o necessário para que o sistema rodasse, né? E trouxesse a lista de matrícula nos componentes. Então, observe que no calendário anterior, aqui essa faixa aqui azul, esses 2 dias, eram os dias de matrícula, né? Só que havia ainda um intervalo de 1 semana para a oferta de cursos na perspectiva da formação, né? E depois o início, aqui no dia 3 de novembro. Né? Os cursos de formação, eles podem ser oferecidos concomitante com os períodos letivos, porque eles são formação continuada, né? A gente já está realizando aqui a proposta da jornada, que era um início da discussão, e ao longo do processo a gente vai ofertando outras atividades formativas cujas demandas aparecerem, né? Então, a gente já tem essa perspectiva de que ele pode ser ao longo
desses períodos letivos. Com relação ao planejamento, seria possível o planejamento já está ocorrendo aqui, por exemplo, para o segundo período, do dia 13 até o dia 23 de outubro, e a realização das matrículas ocorressem, por exemplo, dia 29 e dia 30 de outubro, para que, mais ou menos aqui no dia 5, que aí a gente pode fazer o exercício inverso, né? Se a gente demarcar, por exemplo, dia 23, que era o que estava aqui previsto, se não for adentrar em janeiro, né? O exercício contrário, a gente teria mais ou menos o dia 5 de novembro como marco inicial do segundo período letivo. Mas, para isso, a gente precisa chegar ao entendimento de que esse período de outubro, né, seria realizado o planejamento e uma matrícula nessa condição aqui. Do contrário, a gente poderia realizar as matrículas na sequência do encerramento do primeiro período, 5 e 6, e adentrar um pouco mais do que o 23 de dezembro, indo para 27, 28, 29 de dezembro. E a gente completaria 7 semanas. Conselheiro Edward. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os demais conselheiros. Na verdade, já a professora Adma respondeu mais ou menos qual seria o exercício, a gente encerrando até o dia 30 de dezembro, porque a preocupação que surge, provavelmente, são as férias, né? Porque para quem tem que tirar férias, por exemplo, no exercício ainda do 2019, né, precisa que seja até 31 de dezembro o início das férias, né, ser realocado as férias para esse ano até o ano que vem, né? Então, se a gente fosse adentrar janeiro, implicaria no problema de ter que reorganizar as férias, sendo que a depender da quantidade de dias que algum docente tenha, por exemplo, eu tenho 35 dias de férias para tirar. Então, aí eu teria uma dificuldade de reorganizar as férias, eu teria que tentar tirar férias antes, por exemplo. Então, são algumas das dificuldades que a gente vai precisar estudar para que, por exemplo, quando for atingir esse período, não implique que o início das férias não tenha dificuldade de ser alocado as férias nesse período de dezembro ainda, até o dia 31 de dezembro. É mais nesse sentido. O problema também é que, claro que teria que ter o planejamento, mas enquanto está acontecendo o ensino remoto, nós teríamos a dificuldade, por exemplo, de ter o planejamento com as atividades acontecendo, com os estudantes ainda desenvolvendo as atividades. Isso vai ser um ponto de dificuldade. Não sei se os outros conselheiros vão entender assim, mas claro que a maior parte dos professores estão fazendo os cursos e as oficinas agora, mas para esse segundo período, se a gente for ofertar de fato o curso, se a gente for analisar, por exemplo, nós como coordenadores, realizar o planejamento enquanto o processo de ensino está acontecendo, isso pode dificultar um pouco o início do segundo período, né? São coisas que a gente precisa pensar com cuidado. Lógico que é possível, a gente faz planejamento de fato durante o semestre, mas como esse é um momento muito diferenciado, a gente tem que colocar em discussão essa questão de como é que a gente vai realizar esse planejamento, né? E a questão do início das férias dos docentes, né? Isso aqui seria outra dificuldade para a gente colocar dentro do período, né? Então, é mais nesse sentido essas preocupações, porque a gente vê que a gente tem que fazer um exercício muito difícil,
resolver uma equação muito complicada, que é o problema de todos, mas só colocar essas pequenos pontos, a dificuldade de planejamento entre os períodos e o início das férias docentes no final do ano. É mais por aí. Muito obrigado pela palavra. Conselheiro William. Bom dia, presidente Adma, bom dia a todas e todos os conselheiros. Eu me vejo contemplado na fala dos meus antecessores aqui, e a única coisa que me chama realmente mais atenção é realmente essa questão de adentrarmos né, janeiro de 2021. Como o professor Eduardo já falou, o professor Jairo já tocou, a questão das férias de muitos docentes. Eu, particularmente, eu não vejo problema, né, de trabalharmos os 2 períodos letivos até dezembro, né, mas aí precisaríamos estudar, e eu acho que um ponto que pode ter muitos entraves é a questão de janeiro. E realmente também uma coisa que os professores podem se sentir sobrecarregados, trabalhar concomitantemente as suas aulas, né, as atividades com os estudantes, e ao mesmo tempo planejando. Isso me gera uma dúvida, como ficará, né, a questão do professor no planejamento ao mesmo tempo em que se trabalha. Tá bom? Então, acho que realmente o exercício precisamos discutir bastante, analisar para não termos surpresas né, na hora da execução, já com o calendário. Mas fico muito feliz que pelo menos já estamos, né, já com uma proposição de calendário, já estamos estudando um calendário para que as atividades do período suplementar estejam acontecendo. Apenas isso. Muito obrigado. Conselheiro André. Oi, eu também fico feliz, a gente já está chegando numa configuração final, né? E eu acho que a gente tem que pensar aqui realmente como minimizar, né, os atritos, os problemas, né? E aí eu queria só colocar uma ponderação, né, que ainda não foi colocada, uma coisa que me preocupa, não sei nem se procede, né, mas é uma coisa que se impõe aqui na minha mente, né, que é esse período de festas de fim de ano, nesse momento, né, de pandemia, né, o que é que isso significa para as pessoas, os movimentos que nós, e aí eu não estou falando só nós professores, estou falando sobretudo dos estudantes, né, os movimentos que terão que ser feitos, né, para se aproximar dos parentes, ou também não, como é que isso vai impactar psicologicamente. Então, esse período, né, dessas 2 últimas semanas de dezembro, eu fico pensando no impacto psicológico disso para todos nós nesse momento. Então, eu acho que é um período um tanto delicado, né? E aí, eu realmente não tenho uma resposta, estou colocando aqui mais um questionamento, né? Se a gente, de fato, né, avança por esse período delicado, né, um calendário que iria ali, mais ou menos, pelo que eu estou vendo, até o dia 30 de dezembro, né, até a véspera do Ano Novo, né, do Réveillon, ou um calendário que respeitaria esse momento também e retornaria aí para ser concluído em janeiro. É só uma ponderação mesmo que eu gostaria de colocar. Obrigado. Certo. Conselheiro Jairo. Obrigado. Então, eu acho que todas as ponderações já realizadas, elas fazem muito sentido. Não há uma solução simples e fácil. Precisamos pensar aqui qual é a alternativa que vai trazer menos impacto, né? Menos problemas para os estudantes, para os docentes, para os técnicos, a comunidade acadêmica como um todo. Nesse sentido, eu acredito que a que vai trazer mais impacto, a alternativa, é aquela que, de alguma maneira, se estende para além
do dia 24 de dezembro, né? Colocar essa data como marco, porque, como muito bem lembrado aí pelo conselheiro André, é um momento de confraternização internacional, então eu acho que a gente não pode menosprezar datas como essa, sobretudo nesse período, né, de tantas dificuldades, de tanta necessidade de proximidade familiar, respeitando o isolamento, né, mas esse contato familiar, eu acho que isso é muito importante depois desse período muito difícil que a gente está vivendo e vai vivenciar ainda durante um tempo. Complementando, a gente não tem uma referência desse período, né, de atividades remotas, mas considerando como referência os períodos normais que já vivenciamos na universidade, inclusive, e aí não só na condição de professores, mas ainda na condição de estudantes, né, a maioria de nós deve ter vindo de universidades públicas federais, que vivenciam greves em vários períodos, então pode lembrar aí o quanto é complicado uma parada com a possibilidade de retorno em janeiro para complementar 15 dias, sei lá, talvez, no máximo, quanto isso é prejudicial do ponto de vista acadêmico, isso pode, enfim, cortar ali aquele momento final, considerando sobretudo esses momentos assíncronos que precisa de uma continuidade na relação. Então, eu vejo essas alternativas, seja adentrar um pouco mais no mês de dezembro, ou ainda parar e retornar em janeiro, eu acho que as piores do ponto de vista de impacto acadêmico, psicológico, social, enfim. E aí, nesse sentido, eu fico bastante contemplado e já reforço aí a proposta apresentada, né, pela presidente conselheira Adma, no sentido de realizar o planejamento e as matrículas concomitantemente com o final do primeiro período letivo. Eu acredito que a gente conseguiria, aí, dentro da proposta colocada, finalizar em 23 de dezembro as atividades, então, sem maiores prejuízos em relação ao que eu comentei anteriormente. E do ponto de vista de planejamento, é claro que existem as peculiaridades, as especificidades de cada centro, que precisam ser respeitadas e ponderadas, mas acredito, e aí eu falo com base na experiência aqui do campus de Barra, que não vai haver grandes problemas, é claro que não é a situação ideal, mas diante do que está colocado, visto que, primeiro, eu acho que é importante que o planejamento ele seja feito agora, nesse momento, né, a partir das ponderações, já pensando nos dois períodos, desde agora. É claro que, nesse momento do segundo período, ele seria uma espécie de confirmação, né? Então, ali só verificar alguma necessidade de ajuste, alguma modificação aí na conjuntura, enfim. Então, acredito que esse segundo momento seria mais só de confirmação. E no primeiro momento, agora, antes, até o dia 14, né, que eu acho que é o período do desplanejamento mais intenso, com mais detalhe, com mais a visualização das especificidades, e nessa configuração, acredito que não haverá maiores impactos de termos o planejamento e a matrícula em concomitância com a finalização do primeiro período. Então, essa é a proposta que eu defendo, visualizando o que é que vai trazer menos impactos dentre as colocadas. Agradeço. Não era uma proposta da presidência, não, viu, professor Jairo? Era uma análise. Então eu coloco como proposta, desculpa, proposta minha, então, como conselheira. Obrigada. Conselheiro Rafael e depois conselheiro Antônio. Bom dia, presidência. Bom dia, presidência da Câmara. Bom dia a todas e todos os conselheiras e conselheiros. A gente está aí nesse momento bem delicado de pensar num calendário suplementar.
Então, a gente sabe que vai ser uma experiência, né, que a gente vai passar, tanto nós, docentes, e nós, servidores, de modo geral, quanto os discentes. Eu acho que existem muitos discentes que estão ansiosos esperando esse momento acontecer, né, para ter a volta ao contato mínimo com a universidade. E aí a minha sugestão aqui, eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao planejamento, né? Se a gente vai conseguir dar conta do planejamento. Mas a minha sugestão é que a gente volte ao exercício, como o professor Adma estava fazendo aí, de colocar os 2 semestres, para a gente visualizar como é que vai ficar, e aí a gente retoma as discussões, né? Tanto de semana de planejamento e quanto até se a gente consegue, se a gente dá conta do planejamento para o primeiro semestre suplementar, segundo semestre suplementar. Certo. Só, conselheiro Antônio, e aí eu faço o exercício aqui com vocês. Bom dia, professor Adma, presidente da Câmara, bom dia a todos os conselheiros e todas as conselheiras. Eu, de certo modo, já fui contemplado com os encaminhamentos dos professores Jairo e professor Rafael. Eu também concordo que eu ia fazer a proposta de que a professora Adma fizesse o preenchimento, né, já com as 7 semanas também de novembro e dezembro, para que a gente pudesse ter uma visualização aí na sequência. E eu também, né, assim como afirmou o conselheiro Jairo, eu tenho uma preocupação em retorno, né, também foi levantado pelo conselheiro Edward, eu tenho preocupação em pausas, né, pausas que acaba que a pausa, ela acaba sendo até um pouco maior do que o próprio restante do semestre que falta para finalizar a complementação, e o que tem aquela quebra de ritmo, né, tem uma tendência muito grande da dispersão do estudante até o servidor, ele também tem essa dificuldade, deve ter um período de pausa até ele começar de novo, né, para entrar no ritmo, além de ter também a preocupação levantada pelo conselheiro Edward, de que alguns servidores, eles possam, né, ter essa dificuldade de fazer o planejamento de férias, considerando, né, o início de ser pelo menos o último dia do mês de dezembro, né. Isso considerando que alguns servidores, eles já estão com... eu falei isso porque eu acompanhei recente, né, alguns servidores que precisaram tirar férias porque já estava, né, não tinham tirado férias de 2019 e precisavam tirar o exercício de 2019 ainda neste ano, né. Então, eu, de certo modo, fui contemplado aí com as falas dos conselheiros, acho que é o exercício mais interessante nesse momento, e sobre a preocupação levantada por alguns conselheiros de que o planejamento, ele pudesse ter alguma dificuldade de ser realizado durante o andamento do primeiro período, eu já vejo um pouco diferente, porque eu entendo assim, né, que o professor que vai fazer, por exemplo, alguma atividade no primeiro período, ele já tenha participado já desse planejamento agora, que vai acontecer, né? E o professor que vai fazer apenas atividade no segundo período, de repente ele vai estar livre, né, inclusive, para estar fazendo esse planejamento, né? Então, eu não acredito que seja a mesma pessoa, né? Até porque provavelmente vai ser a mesma ideia do planejamento, né? Então, é isso, professora. Certo. Então, considerando as falas com relação ao período que adentra os feriados, né, natalinos e também de final de ano, a gente poderia começar a fazer o exercício demarcando o dia 23 de dezembro como o término. Se houver concordância, basta colocar lá no chat que eu coloco ali e a gente vai fazendo o exercício. Ok. Então, 25 aqui eu não tinha marcado, mas é vermelho, né? Que é feriado. E aí a gente demarca aqui 23 como o término. Dessa proposta aqui. Então, a gente conta 7 semanas, uma
2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, já 7. O mouse não está querendo obedecer. Aqui também. Só já vão fazendo a conferência, né? Então, segunda-feira a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa terça aqui é o final do outro período letivo. Então, ela não conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quartas-feiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quintas. Aí a gente precisaria iniciar aqui no dia 5. 6 já seria letivo também. Então, 7 e o sábado 7 também. Então, o exercício, finalizando o período letivo, o segundo período letivo suplementar, em 23 de dezembro, o início dele seria 5 de novembro, para contemplar as 7 semanas. Aí, dentro dessa perspectiva, acho que seria importante termos as datas para o planejamento, né? Só para que isso não fique solto, e a viabilidade, né? A análise da viabilidade. É importante que os estudantes também se manifestem, né? Iago? Tá me ouvindo? Sim. Então, bom dia, presidente, bom dia, demais conselheiros e conselheiras. Quando eu vi essa simulação, minha preocupação foi em respeito da matrícula. Eu não sei qual foi a forma, se já foi discutido a forma, mas se for por meio do SIGA, esse calendário vai ser um pouco complicado, porque período de matrícula no SIGA cai muito e nesse prazo não seria um prazo muito bom. Se puxasse ainda para o outro semestre, antes do semestre finalizar, o primeiro calendário suplementar, a primeira parte, a gente tem um problema que são os pré-requisitos que eles ainda não vão estar liberados. Por exemplo, eu fiz uma disciplina X agora, que está liberando o pré-requisito da disciplina Y do segundo período suplementar, e o pré-requisito não vai estar liberado ainda. Então, como aconteceria para esses estudantes? Para matrícula, a matrícula iria se estender para depois? Assim, eu não consigo visualizar uma matrícula que consegue atender a demanda dos estudantes nesse calendário, com esse intervalo. Mas é isso. Se tivesse um período de ajuste de matrícula, Iago, que já fosse ali no início, tendo finalizado o primeiro período e iniciando o segundo para o ajuste da matrícula, naquelas situações em que o estudante não tivesse ainda no sistema, né, a nota do componente curricular que é pré-requisito. Ainda assim, tem uma questão, assim, pensando no formato que eu conheço, que é o formato da normalidade, existe um número completo de vagas, né? Então, digamos, vai ter 20 vagas na turma X. Então, em tese, se 20 pessoas pedirem essa matrícula no início, antes desse ajuste, essa outra pessoa, por causa do pré-requisito, ela não vai ter nem o direito de ter o ajuste, entende? Então, assim, eu não sei se
se o formato vai ser semelhante ou se o formato vai ser flexível para essas pessoas. Mas eu acho importante pensar nessas pessoas que vão estar cumprindo um pré-requisito e não vão ter habilitação nesse momento para a realização de uma matrícula antes do término da disciplina. Certo. Conselheiro Rafael? Professor Adman, me preocupa também, né? A gente sabe que o SIGA, quando ele está rodando a matrícula, um monte de coisa fica indisponível. Então, será que... E com acesso, a gente já vai ter um número de acesso grande no sistema. E rodando matrícula e semestre, com lançamento de nota de professor, concomitante com matrícula, eu não sei se o nosso sistema ele consegue. Eu sempre lembro, né, que quando a gente está no planejamento, por exemplo, a gente não pode fazer nenhuma ação, por exemplo, adicionar uma vaga numa turma durante o processamento da matrícula, porque senão o sistema trava. Então, será que a gente vai encontrar outras limitações do SIGA se a gente funcionar um semestre muito próximo do outro, o início das matrículas do segundo período suplementar, ainda durante o primeiro período? Essa é uma preocupação que eu estou externando. Anderson, está inscrito. Bom dia, presidente, professora Adma, demais conselheiras e conselheiros, convidados. É uma preocupação essa questão do sistema, né? A gente recorrentemente, inclusive nas minhas falas ou em reuniões, né, com o professor Jacques, ou nas próprias reuniões do conselho, é que a própria Potic já tem eternizado essa questão de que o sistema, ele tem falhas, tem problemas, tem a questão do data center, né, de não conseguir ter a estrutura necessária para rodar, etc. E é uma preocupação muito grande nossa, porque em períodos normais, com um tempo mais extenso, a gente já passa com várias dificuldades, né, de matrícula, alguns não conseguem se matricular no período normal, né, e vem o período de ajuste de matrícula, e ele consegue fazer a matrícula, mas aí a oferta de vaga já é limitada, né, porque são aquelas vagas que sobram do primeiro momento de matrícula. Então, quando a gente pega um calendário com período curto, aí eu estou pensando, o primeiro período talvez a gente vai ter um maior, mas e o segundo período, né, que a gente vai ter já um tempo menor, talvez já dentro desse primeiro período que suplementar. E aí, eu não sei como é que vai ser o planejamento, como vai funcionar o planejamento, aí é que fica talvez não sei se um questionamento, se já não fosse possível, já nesse meio desse planejamento, os colegiados de curso fazerem um levantamento de demanda, né, dos próprios componentes, ou no sentido de garantir. Exemplo, vai ser 45 vagas e estudantes demonstraram interesse ao longo desse período, para que esses estudantes já pudessem ser efetivados as matrículas, ou que fosse utilizado, eu não sei que forma, porque a gente já passou por isso, essa questão de, né, um período de planilhas, e que a posteriori isso fosse incluído no sistema, né, para que não a gente sobrecarregar o sistema, já que a gente sabe das suas limitações, né, e tudo mais, mas que a gente pudesse permitir para aquele estudante que, né, tem o interesse em fazer o componente, pudesse estar matriculado sem que ele não tivesse problemas adiante com o SIGA, né? Porque, exemplo, aconteceu comigo várias vezes de tentar fazer a matrícula, mas o sistema não ia, né? Eu abri o sistema, mas quando eu ia para tentar confirmar, ele não andava para frente. Então, acabou que eu fiquei prejudicado, não consegui pegar o componente, aí no ajuste de matrícula, a sorte foi que tinha vaga. Mas, como a gente sabe que os componentes vão ter um número limitado de estudantes a serem matriculados, era importante pensar numa segunda possibilidade para que esses estudantes não ficassem refém apenas do SIGA. É basicamente isso. Mas quanto ao período, Anderson, eu escrevi aqui como período de pré-matrícula essa proposição que você fez. Isso.
essa condição de pré-matrícula, quanto à proposição das datas do segundo período letivo suplementar. O que é que você considera? Então, aí, por esse calendário, por esse segundo calendário aí que aparece aqui para mim na minha tela, a gente, então, aí teria que, ao final de terminar o primeiro período suplementar, aí é aquilo que o professor Rafael falou da questão de professores lançarem notas, né, fazerem os fechamentos dos seus diários, como que ficaria essa questão, porque o estudante, dentro, se pensar do período de 26 de outubro a 3 de novembro, ele teria uma semana, mas ele estaria ainda no período do semestre suplementar, ou do calendário suplementar, regular ainda, né? Então, assim, ele não concluiu ainda, então ele não tem nem nota, né? Vamos se pensar ainda. Então, eu particularmente não sei, porque a gente não tem dias ali sobrando, né? A não ser dentro do próprio período. Aí a gente pensaria ou abre já as matrículas dentro de outubro ali, do dia 26 ou uma semana antes do dia 21, 22, pensando em já possibilitar que o estudante faça nessa pré-matrícula, porque ele não sabe se foi aprovado ou não, no caso de componentes com pré-requisito, para poder, sendo aprovado ou não, ele possa consequente efetuar efetivamente a sua matrícula. Aí a gente poderia pensar dessa forma. Particularmente, é a única forma que eu vejo possível com esse calendário exprimido que nós temos aí nesse período do primeiro para o segundo. Rafael pediu a palavra de novo, ou foi porque eu perguntei novamente a Anderson? Pedi, professora Adna. Eu quero fazer uma sugestão de que a gente já pense aí dentro esses períodos, né? O Anderson chegou a falar de voltar nas planilhas, eu acho que é impossível, porque na época que a gente estava na planilha, né, os cursos novos estavam no terceiro semestre, acho que a gente foi até o terceiro semestre no máximo, já era uma torre de Babel. Acho que a gente voltar para a planilha agora com todos os cursos já todos completos, acho que não é muito viável. Mas o que a gente pode fazer é pensar aí, professora Arima, já no calendário, período de final de semana, de lançamento de, por exemplo, final de semana para os coordenadores de ensino lançarem as disciplinas junto com os colegiados, final de semana para a execução da matrícula e para que os estudantes possam se matricular, e um final de semana para que o sistema rode, né? Porque se der algum problema, o problema seria durante o final de semana e ele não teria um impacto tão grande como teria durante a semana para a gente nas atividades. Nesse caso aqui, então, para rodar a matrícula sábado 31 e domingo 1º, é essa a proposta? Pode ser, como a gente conseguir encaixar aí, porque a gente vai ter que pensar não só de rodar a matrícula, quanto a inscrição, né, o período que os estudantes vão se inscrever, que aí poderia ser 2 dias antes, uma quinta e uma sexta. E a gente tem que pensar também na programação dos coordenadores de colegiado e das coordenações de ensino para lançar as novas disciplinas no sistema. Que vão ficar disponíveis para criar as turmas, né? Tá, então eu vou colocar algumas datas aqui. Eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, né, para discutir, certo? Veja se é possível. Eu sugiro 3 ações que a gente precisa estar atento, professora, que são os lançamentos, o cadastro das turmas, né, abertura das turmas, a solicitação de matrícula dos estudantes. Acadêmico, pode ser? Oi? O cadastramento das turmas como planejamento acadêmico. Pronto. E aí, o planejamento, a inscrição dos estudantes e o sistema mesmo para rodar a matrícula.
o planejamento acadêmico, o período de matrícula e o outro? Só para não me perder. O período de solicitação de matrícula e um período de processamento de matrícula. Tá. Solicitação pelo estudante e processamento pelo sistema. Anderson pediu a palavra? Professor Adma, eu penso que assim, o professor Rafael falou uma coisa essa coisa do processamento, aí eu não lembro quem foi na reunião do Consune e falou sobre a questão da orientação acadêmica, né? E aí, se a gente pensa se isso vai seguir nesse período de calendário suplementar, nessa questão da orientação acadêmica, seguindo o período normal, a gente tem a fase do SIGA, né? Da matrícula, aí depois vem o período de ajuste, aí depois vem um período que os orientadores acadêmicos têm para verificar, para dar vista, né, a matrícula dos seus orientandos, né, e depois, aí sim, dessa vista, é que é processado. Se vai seguir esse mesmo procedimento que é nos períodos de semestres, do semestre normal, a gente teria mais uma fase aí, que seria essa coisa da avaliação, da orientação acadêmica dos orientadores. Se vai estar dentro do processamento de matrícula, né, que é o tempo que o orientador vai ter para dar vista à matrícula do estudante, e para com que esse estudante depois, ou para que esse processo possa ser rodado no sistema, é importante pensar também, o professor Rafael fala de 2 dias, aí eu vou aqui advogar por mais dias, eu acho que 2 dias é muito pouco, período de matrícula. Teria que ser que, no mínimo, aí, de 3 a 4 dias, eu penso que menos que isso é muito prejudicial ao estudante, a não ser que, de fato, a gente tenha um período de pré-matrícula já antes, né, um período antes de oferta, a gente já sabe quais componentes vão ser ofertados. Então, vão ser ofertados X componentes, o estudante já sabe. Ele tem interesse em matricular, em fazer 3, ele já vai informar para o colegiado já vai, ou a coordenação de ensino, não sei, já vai ter uma demanda prévia daquele componente, de como vai ser, etc., para poder, então, depois efetuar a matrícula. Aí eu penso que daí a gente pode fazer a matrícula em 2 dias, se esse tempo de pré-matrícula, ele rodar, e ele rodar de forma com que o estudante tenha conhecimento dele. Porque senão também não adianta a gente ter esse período de pré-matrícula, é melhor, então, aumentar o período de matrícula, né? E deixar que ao invés de 3, 4 dias, ou até 5 dias, né? De segunda a sexta-feira. Um exemplo. Porque senão a gente prejudica muito os estudantes no sentido de não conseguirem mesmo acessar o sistema, de darem problema. A gente sabe que o SIGA, né, com a plenitude de estudante quando tem a matrícula, ele dá todo esse problema. Mas talvez, como o número de estudantes, eu acredito que vai participar do semestre suplementar não seja 100% da totalidade dos estudantes que a universidade possui, talvez a gente não tenha todos os problemas, né, que a gente tem quando é o período normal. E aí, professor Adma, eu penso que se dentro do processamento a gente vai colocar essa coisa da orientação, então a gente precisa pensar em mais dias para que o professor orientador consiga, né, de fato, ver essa questão da orientação, da vista da matrícula, porque eu acho que é algo muito importante que a universidade conseguiu, né, tem conseguindo. Alguns cursos, infelizmente, ainda não conseguiu implementar de forma efetiva essa coisa da orientação acadêmica, mas eu acho que é importante a gente perseguir essa questão da orientação acadêmica, porque a gente tem um quantitativo gigantesco de estudantes que precisam dessa orientação acadêmica na hora de processar matrículas, na hora de verificar se o percurso formativo do estudante, de fato, está seguindo uma questão, né, de uma formação adequada, né, preocupado com a questão, né, com a saúde, se ele vai dar conta. Obviamente que ele tem autonomia de saber se dá conta ou não, mas a orientação acadêmica é para ajudar o estudante nesse momento de matrícula. Conselheiro André, gostaria de falar? Não, na verdade foi só essa observação aí, né, de que eu penso que se a oferta dos 2 períodos já fosse colocado ali para
já no começo, né, não sei se seria viável, mas talvez o ideal a gente perseguir, né, eu acho que já facilitaria esse processo, né, do estudante, ele ter um planejamento prévio já na primeira semana ali do mês de setembro. Talvez não seja possível a realização da matrícula, porque se ele estiver cursando um pré-requisito, né, não seria possível se matricular no seguinte. Mas entendo que o planejamento ele pode ser, né, dos dois, pode ser feito anteriormente. Eu só não consigo visualizar a possibilidade da matrícula nesse outro componente, se ele ainda estiver cursando o pré-requisito. Sim, né? sim, de fato, eu não me refiro à matrícula, não, mas aí essa visualização prévia, né, de uma grade dos dois períodos já no início, né? Eu acho que facilitaria bastante esse processo de transição aí do período 1 para o período 2. Uhum. Conselheiro Jairo também concorda? Exato, é só concordar aí com o que o conselheiro André colocou em relação à importância do planejamento dos dois períodos já no início. Bom, me parece que nas nossas discussões, né, não há assim, uma preocupação muito grande com relação ao planejamento e a esse período de matrículas para o primeiro período letivo suplementar. Acho que o nosso gargalo ele está justamente na transição do primeiro para o segundo, porque pelas datas, né, a gente não teria um tempo para justamente a realização das matrículas posterior ao lançamento das notas. E aqui eu volto à questão de qual seria, então, o período para o processamento da matrícula, vindo de trás para frente, né? Qual seria o período para o processamento da matrícula, qual seria o período para a solicitação de matrícula, e qual seria o período para o planejamento acadêmico. Então, o processamento de matrícula, o professor conselheiro Rafael sinalizou a necessidade do final de semana, né, para o processamento no sistema, o que não interfere nas atividades que já são executadas pelas coordenações de curso e pela coordenadoria de ensino. Com relação ao período de solicitação de matrícula, a Anderson fez a sugestão de que não fossem somente 2 dias, mas que fosse um pouco maior, né, ampliado em torno de 4 dias, e o período que antecede o cadastramento das turmas, né. Então, esses períodos nós precisamos trazer aqui para a discussão. Conselheiro Antônio e conselheiro Elias na sequência. Na verdade, quando eu ouvi os conselheiros Jairo e André, professor Adma, só ficou uma dúvida se essa proposta de colocar o planejamento no início já seria, só para que eu possa entender direitinho, já seria a apresentação dos quais seriam os componentes do segundo período, é isso, professor? Isso. Isso, né? Agora, eu só tenho uma preocupação com relação a essa proposta, né? Eu acho que é um caminho a ser seguido, de fato, essa proposta deles, mas aí eu tenho uma preocupação daquele professor que não se decidiu ainda, né, nesse primeiro momento, né? E aí talvez tiraria a liberdade aquele que ainda está pensando em que componente que ele vai oferecer no segundo período, né? Então, só teria para mim essa preocupação, né? Sim. E sobre a proposta aí do conselheiro Rafael, né, de fazer colocar as matrículas para rodarem, por exemplo, no dia 30, no fim de semana, né, que seria 30 e 31, aí eu acho que teria que ter algum dia, talvez a quarta-feira, que seria o último dia que já lançou, né, que a terça-feira do dia 3 de novembro era o último dia de lançamento de notas, não é isso, conselheira? Isso. Aí no dia 4, por exemplo, que não seria
4 é um dia que não tem atividade, né? Então, iniciaria dia 5, talvez no dia 4, pudesse colocar alguma coisa para ajuste de matrícula, né? Porque esse estudante, né, que, como o Anderson levantou, se, digamos, que ele não tivesse acesso à sua nota ainda, ou não sabia que tinha sido aprovado ou não, aí talvez ficaria o dia 4, aí na quarta-feira, para fazer esse ajuste de matrícula, né? Mas é claro que tem também o que ele levantou, que é a limitação de que o estudante que teria um pré-requisito, ele não teria nem o acesso a candidatar, na verdade, dentro do sistema, né? Mas eu acho que a gente vai ter que, talvez, ver alguma forma de flexibilizar alguma coisa nesse sentido, né? Porque da forma que está, se for seguir o padrão normal, eu acredito que não vai ser possível, né? Conselheiro Elias. Bom dia, a conselheira Adma, presidente da Câmara. Bom dia, demais conselheiros e conselheiras e convidados. Eu vou apresentar agora um exemplo do curso da Geologia, que, quando foi apresentado a primeira proposta pelo grupo de trabalho no Consune, o C7 já pediu que os colegiados já começassem a discutir daquele primeiro e segundo período suplementares que iniciariam no começo de agosto. Então, o colegiado da Geologia, nós já, lá atrás, há um mês, mais ou menos um mês atrás, a gente já discutiu, o colegiado junto com a NDE, quais as disciplinas que a gente poderia ofertar no primeiro e no segundo período suplementar. E hoje, depois de todos os desdobramentos que teve no Consune, hoje nós teremos uma reunião também entre todos os professores do curso da Geologia, e a gente já vai planejar o primeiro período suplementar e o segundo período suplementar. Mesmo que tenha a questão dos pré-requisitos, mas a gente já consegue apresentar para o aluno, já nessa semana ainda, quais seriam as disciplinas que a gente iniciaria no dia 14 de setembro e quais as disciplinas que iniciariam lá no 5 de novembro, deixando o aluno já ficando ciente de, essa disciplina vai começar dia 5 de novembro, então o aluno já consegue se planejar. Eu acredito que todos os colegiados consigam fazer isso. Acredito que todos os colegiados já estão se movimentando, porque os centros já fizeram esse questionamento aos colegiados. Então, acho que já tem uma iniciativa de agora, já antes de iniciar no dia 14, inclusive antes de terminar o período de jornada da formação, a gente já ter esse planejamento. Aí já auxilia o aluno nesse tempo curto entre o primeiro período suplementar e o segundo período suplementar, porque ele já fica sabendo qual será a disciplina ofertada no segundo período, e se tiver o pré-requisito no primeiro, esse planejamento a gente já tira esse peso do aluno, ele já sabe qual será a disciplina. E aí fica um período entre ajustes que vai depender de passar na disciplina, ter êxito na disciplina, para começar o segundo período suplementar. Por hora, encerro minha palavra. Obrigado. Acho que a fala de conselheiro Elias, ela é concordante, né, com a proposição do professor André, em termos de planejamento, né, do planejamento já ser prévio para os dois períodos. Existe o ato do cadastramento das turmas, né? Talvez o cadastramento das turmas do primeiro semestre tivesse um período específico, do primeiro período letivo suplementar, e um período também específico para o cadastramento das turmas do segundo período letivo. Se a gente fizer dessa forma, isso facilita a concordância, quanto a gente ter o período para o cadastramento. Então, eu vou mudar o termo aqui, ao invés do planejamento, seria o cadastramento das turmas.
considerando que o planejamento acadêmico ocorreria antes. Bom, para o cadastramento das turmas do primeiro período suplementar. Qual a sugestão de data? Para aqueles que já têm a experiência no cadastramento das turmas, né? Professor André, professor Rafael. Professora Adma, posso falar? Pode. A gente vai passar aí por uma experiência inédita, né? O cadastramento de turma, ele sempre é uma fase bem complicada, principalmente aqui no campus Reitor Edgar Santos, né? Porque tem disciplinas que são ofertadas entre centros. Então, acho que seria importante a gente colocar aí pelo menos uma semana para cadastramento de turma, por parte dos colegiados de coordenação de ensino, né? E eu acho que a gente já poderia fazer o mesmo calendário que a gente está fazendo para o segundo, fazer para o primeiro também, tanto de cadastramento de turma, quanto de matrícula, processamento de matrícula, e aí verificar se a gente vai ter tempo de fazer reprocessamento, ajuste de matrícula, reprocessamento, porque se for fazer tudo isso, tem que encaixar no calendário. Então, para cadastramento das turmas do primeiro período letivo suplementar, poderia ser de 31 de agosto a 4 de setembro. Talvez um pouco maior, professora Adma. Até 8 de setembro. Eu pensei talvez até o dia 6, que seria o último dia da semana, né? Setembro. Desculpa, estou vendo novembro aqui, né? Tá. Teria que ser pelo menos até 8, né? Porque senão fica o tempo fica curto para os estudantes se matricularem. Período de matrícula. De 9 a 13? O sistema precisa rodar. Pois é, não pode ser, né? Então teria que ser o quê? De 8. O cadastramento poderia talvez até o dia 6, né? Conselheiro André, depois Anderson. Eu queria colocar aqui, né, aos colegas uma compreensão que houve no nosso centro e no nosso conselho diretor, principalmente aí diante da colocação do professor Elias, né, que já trouxe aí um processo bastante adiantado nesse planejamento, né, mas o nosso conselho diretor, ele entendeu que seria muito difícil iniciar todo esse processo sem uma deliberação mais concreta do Consune. E para a gente, essa deliberação, ela chega na forma do extrato que foi publicado na última sexta ou no último sábado, né, uma coisa assim. Né? Então, a gente aguardou essa deliberação, aguardou esse extrato. Para a gente, o extrato foi o documento que trouxe, de fato, uma base concreta para a gente começar uma mobilização junto aos docentes, e essa consulta
ela foi aberta, né, ontem, né, e ela se estende até o final dessa semana, porque a gente compreende também que tudo vai depender, né, da disponibilidade, né, da oferta por conta do docente, né? Me parece que diante do ideal de flexibilização, né, todo o movimento se inicia a partir da sinalização do docente na oferta de componentes ou de outras atividades. Então, essa consulta, né, ela se iniciou ontem aqui no centro e ela vai aí até o dia... até o final da semana, né? Então, de fato, eu agora, né, diante do cadastramento das turmas já no dia 31 de agosto, né, para a gente, eu tenho que confessar que ficou. Mas, enfim, eu estou colocando uma situação muito particular do nosso centro, né? E é claro que eu não posso tomar o nosso centro como medida para a resolução em geral, mas eu só estou colocando aqui o entendimento, né, da nossa comunidade, né, no aguardo de uma deliberação, né, e o fato é que a deliberação ela só chegou de fato nos termos desse extrato. Mas é isso mesmo, professor André. O marco aqui 31 não significa que o cadastramento necessariamente tem que começar no dia 31, né? Ele é a partir do dia 31. Mas talvez a data mais importante seja a data final do cadastramento, né? Seria possível o cadastramento até o dia 6 de setembro? Tendo realizado a consulta, e que provavelmente, né, a gente não tenha aquela demanda, que é a demanda regular, portanto, uma demanda menor, seria possível até o dia 6, né, para poder a gente ir pensando. Anderson pediu a palavra, depois conselheiro Edward. É só mesmo uma preocupação, e aí, se a gente estende muito esse período de cadastramento de turma, e aí eu tenho visto as discussões, alguns estudantes, né, que participam de colegiados, das discussões dos cursos, né, de alguns dos âmbitos dos cursos, aí eu falo do campus Edgar Santos, é que, na verdade, desde a proposta, vários cursos estão se organizando, de fato, para a espera desse momento, né, desse calendário suplementar, de fato, ter um período. Então, eu penso que, né, que alguns cursos, de fato, estejam se organizando nesse sentido. Eu penso que não dá para estender muito esse cadastramento de turma, porque senão a gente vai exprimir ainda mais o período de matrícula. E aí, né, volto a defender que esse período de matrícula, ele seja pelo menos 5 dias, né, pensando aí de segunda a sexta-feira, e tendo como sinalizado pelo professor Rafael, pensar em deixar um sábado e um domingo, né, para esse processamento. Aí, por mais que o dia 7 seja feriado, eu não vejo problema de iniciar a matrícula dia 7 de setembro, né, e se estender até o dia 11 de setembro, e tendo aí o dia 12 e 13 de setembro, né, para o sistema processar as matrículas, e aí iniciar efetivamente, né, no dia 14 o período suplementar, o primeiro período suplementar, já iniciar pensando em 2 dias ali se for possível, professor Adma, de ajuste, o próprio dia 14 e dia 15, né? Porque geralmente quando a gente inicia o semestre regular, o período de ajuste de matrícula, ele tá dentro do início do período, às vezes, né? Exemplo, já começou as aulas e eu posso fazer algum ajuste ali, né? Exemplo, aquele estudante que não conseguiu se matricular, alguns componentes que, né, sobrou vaga, porque o próprio sistema, o SIGA aí, professor Rafael, né, vai conseguir falar melhor dos professores, né, que trabalharam nessa parte de planejamento acadêmico, que é possível fazer, né, esse ajuste já as turmas já estão rodando, os estudantes já estão tendo aula, então eu particularmente não veria problema, e aí abriria, né, mais ainda 2 dias, talvez, aí de possibilidade para aqueles estudantes que não conseguiram se matricular no período de matrícula regular,
e para aqueles outros componentes que ficaram com vagas, né, ociosas ainda, né, para que possa surgir essa oportunidade segunda das pessoas fazerem ou não os componentes. Conselheiro Edward? Bom, a dificuldade que eu só vejo é isso, não pode estender além do dia 6 de setembro, com certeza, né? O problema é que, olhando do ponto de vista dos colegiados, é a questão do envio do cadastramento para as coordenações de ensino dessas atividades por conta das reuniões de colegiado e a questão do tempo para poder fazer esse cadastramento de turmas, né? É uma preocupação, a gente vai ter que tentar fazer o esforço para que isso aconteça, verificando esse primeiro planejamento com os professores, né, que estão desenvolvendo atividades. Eu estou começando a receber agora os planos, né, para a gente poder analisar. Então, até a gente conseguir enviar as coordenações de ensino, talvez o período até de orientação para as coordenações de ensino, isso da fala do professor André, né, seria interessante a gente colocar um período de orientação para as coordenações de ensino, não só do cadastramento das turmas, mas também do envio das informações do colegiado para eles. Aqui no centro, no C7, por exemplo, ficou até o dia 27, né? A gente conseguiu estender até o dia 27, a professora Fabiana fez isso, né? Então, a gente poderia verificar se essa extensão de prazo seria interessante para que a gente pudesse aguardar que os docentes também nos dessem um retorno, porque eles estão em fase de planejamento dessas atividades, né? Então, para a questão do cadastro. O período de matrícula, ele pode ser de 3 dias. O que, na verdade, o que eu entendo do Anderson, é que, por exemplo, quando a gente faz as enquetes, eu fiz enquete no colegiado da licenciatura com os estudantes, 55% dos estudantes de licenciatura responderam enquete. Eu não sei por que os outros não responderam. Então, a dificuldade que a gente vai ter muito é das informações chegarem até os estudantes. Isso é uma preocupação que a gente vem discutindo no conselho e tudo mais, mas a gente precisa verificar, na verdade, como fazer com que as informações cheguem aos estudantes. A gente tem tido muita dificuldade de fazer isso. E aí, uma coisa que eu falo para os estudantes que estão aqui presentes, os convidados e que estão aqui fazendo a representação deles, é que tentem também, a gente faz o esforço dentro do colegiado para que as informações cheguem aos estudantes, mas também peço a colaboração também das representações para que essas informações cheguem a eles, porque tem sido muito difícil as informações chegarem à maioria deles. Então, o período de matrícula poderia ser menor, de 3 dias no máximo, se a gente tivesse condições de fazer chegar a informação o melhor possível para mais de 70% dos alunos, para que a gente conseguisse fazer com que isso fosse mais efetivo no processo de matrícula. Então, resumindo, é isso. Uma orientação para que as coordenações de ensino possam conversar com os colegiados para que haja o envio das atividades, porque os docentes nesse período estão fazendo os seus planos, estão preparando as suas atividades para esse primeiro período, e muitos ainda não entregaram justamente por isso, né? Por conta justamente de estar estudando o que fazer, o que planejar nessa situação. E a outra é a gente conseguir reduzir um pouco o período de matrícula e tentar ser o mais efetivo na questão do envio dessas informações, para que chegue ao maior número de estudantes possível. Porque eu digo para vocês, uma dificuldade que nós vamos ter nesse período, que eu já tenho percebido aqui nos levantamentos que eu tenho feito no colegiado, é acessar mais de 60% dos alunos para que eles consigam fazer essas matrículas, eles saberem que nós estamos discutindo essas coisas. Porque isso é uma dúvida que eu tenho até hoje por conta dessa dificuldade de resposta deles, né? Embora a gente perceba das respostas que eles têm dado ao colegiado que eles querem fazer as atividades, mas os que querem é o que tem acesso, e aqueles que não têm acesso, né? Então, vamos ver se a gente consegue chegar a mais de 60% de efetividade dos estudantes dentro desse período remoto. Isso é uma dificuldade que nós teremos. Então, são essas coisas. Então, a preocupação é com relação a esse planejamento dentro das coordenações, com a coordenação de ensino, e efetivamente chegar
essas informações aos alunos, né? Isso vai ser uma grande dificuldade, apesar dos prazos que a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Obrigado, gente. Tá. Nós estamos quase chegando no nosso horário, então eu vou pedir aos conselheiros que a gente possa estender um pouco mais nossa reunião, aí mais depois das 10 horas, mais 15, 20 minutos, para que a gente consiga fechar esse ponto. Desculpa, presidente. Só em relação a isso, eu acho que até 15 minutos sem problemas, é porque eu e eu acredito que outros colegas conselheiros temos uma reunião que foi marcada pela auditoria da UFOB, junto com a reitoria, para as 10 horas. Aí, eu acho que no máximo uns 15 minutos de tolerância seria possível, tá certo? É importante a gente fechar pelo menos o suplementar da graduação, Perfeito. porque pedir uma segunda reunião ainda essa semana, antes da reunião do conselho, né, universitário, para poder a gente fechar o da pós-graduação, tá? Nesse caso aqui, eu, ouvindo as falas, né, se a gente colocasse dia 8, ao invés do dia 7, para que a gente tivesse o prazo da matrícula, da solicitação de matrícula. Só coloquem no chat, daqui a pouquinho eu passo a palavra, tá, Anderson e Iago? Deixa só a gente chegar num consenso com relação a essas datas. O processamento de matrícula, 12 e 13, que é o final de semana, né, já seria o possível. O ajuste de matrícula, 14 e 15, Anderson fez a colocação, e de fato, nos nossos períodos regulares, o ajuste de matrícula ocorre já no andamento do semestre, né? Então, aqui no período letivo suplementar, poderia ser dessa forma também. Eu entendo que o pedido de cadastramento da turma ser um pouco a mais do que o 6 de setembro, né, dá essa margem maior para o trabalho administrativo das coordenadorias de ensino. Então, se houver consenso da gente ampliar aqui, né, para o dia 7 ou o dia 8, e a matrícula ficar do dia 9 ao dia 11, ou do dia 7 ao dia 11, tendo terminado o cadastramento das turmas no dia 7. Poderíamos ter o cadastramento das turmas até o dia 7. Demais conselheiros, por favor, manifestem no chat. Ok, então dia 7. E o início da solicitação de matrícula, dia 8. Agora, com relação ao segundo período letivo suplementar, a gente poderia fazer o exercício aqui de trás para frente, né? O ajuste da matrícula de 5 a 6 de novembro. O processamento da matrícula ocorrendo aqui no final de semana, 31 de outubro a 2 de novembro, já que é feriado. A solicitação da matrícula, a gente permanece com o mesmo prazo, 4 dias. Então, de 27 a 30 de outubro, eu vou colocando aqui e depois a gente vai discutindo. E o cadastramento das turmas, duas semanas antes. Ou
3 semanas antes, né? Aqui a gente tem um prazo maior. Anderson. E Iago na sequência. Rapidinho, na verdade era menos que 4 dias, de fato, eu acho que é complicado para a gente, porque percebam que se é a instituição que tem vários mecanismos, né, de contato com o estudante, e-mail, siga, telefone, né, não tem conseguido contato, quiçá as representações dos estudantes. Então, é algo que a gente vem apontando como dificuldade, né, e não vai ser nesse período pequeno de 4 dias que a gente vai conseguir localizar o estudante. Por isso que a gente pede, né, mais tempo para que o próprio estudante possa, porque tem estudante que não está entrando, não está acessando e-mail todo dia, né, acesso à internet é por rede de dados móveis, é mais complicado, né, então as localidades algumas não têm internet, tem que se deslocar para outras localidades, e a gente ainda está numa crescente com relação à pandemia na nossa região, né, onde está inserido os campos da universidade. Então, nessa questão que, de fato, aí eu acho que contempla, né, ao pelo menos 4 dias, nesse primeiro período, né, que acaba sendo ainda apertado, porque é um pós-feriado, aí por isso que eu pedi, né, assim, no sentido do dia 7, porque, né, o estudante, inclusive, já estaria sabendo, já vai estar sabendo que vai iniciar, né, nesse período, mas 4 dias eu acho que contempla. E no segundo período, professor Adma, como vai ter os próprios cadastramento de turma com mais tempo, poderia, inclusive, ficar mais dias também, como o professor Antônio falou, da mesma forma que oportuniza os professores fazer o cadastramento de turma também, possibilita que outros estudantes, para aqueles componentes que não têm pré-requisito, possam ser, vamos dizer, incentivado, motivado pelos seus colegas que participaram desse primeiro momento a participar desse segundo momento, né? Aí não sei o que seja possível, porque isso vai ser até talvez um start para que alguns estudantes possam participar. Aí é só esse período de pré-matrícula, eu retiraria no sentido de, né, como eu falei, mas retiraria porque eu acho que os cursos poderiam fazer uma ampla divulgação já nesse período de cadastramento, antes de, inclusive, iniciar o período de matrícula, quais os componentes vão ser ofertados. Aí eu acho que vai ser o âmbito do colegiado de curso, com os seus estudantes, que é quem tem, de fato, o contato mais próximo com os estudantes, né, mesmo só divulgar mesmo, olha, vão ser ofertados esses 30 componentes aqui, né, fiquem atentos, o período de matrícula vai ser esse aqui, então já veja qual que você tem interesse, etc, de fazer. Né, seria mesmo um período de divulgação, aí eu acho que vai ser no âmbito de toda a instituição mesmo, né, os colegiados, a DIRCOM, né, a que vai divulgar aí essas ofertas para que o maior número de estudantes possam participar. Sim. Iago? Minha preocupação mesmo é o direito dos estudantes à matrícula. Então, voltando para esse segundo calendário suplementar. Eu acho que para propor uma matrícula antes do término, precisa de um mecanismo junto que garanta a matrícula dos estudantes que estão cursando algum pré-requisito. Sem essa garantia, eu não vejo alguma forma que os estudantes não sairão prejudicados com essa matrícula acontecendo antes. Eu não sei que proposta fazer para que haja essa garantia, talvez os conselheiros possam ajudar, mas os estudantes precisam de alguma garantia para que isso dê certo. Se não for possível nenhuma garantia, a gente tem que começar a pensar em adentrar janeiro para que os estudantes tenham a garantia e o direito à matrícula. Conselheiros? Posso falar, presidente? Pode. Então, em relação à preocupação do discente Iago, eu acho que é legítima, né? Eu acredito que essa garantia seria com o ajuste de matrícula posterior à finalização do período 1, né? Do primeiro período. Então, teria essa possibilidade para que aqueles estudantes que, porventura, estejam dependentes de alguma pré-matrícula tenham esse direito, né?
É claro que não é, a gente entende que não é a situação ideal, nada que a gente está pensando e propondo aqui está sobre a ótica da situação ideal, mas imagino que seja um possível nesse momento e garantiria que esses estudantes se matriculassem sem maiores prejuízos. A minha questão que eu estou pensando aqui, e aí realmente é uma dúvida, não sei se algum dos conselheiros poderia tirar essa dúvida, é a respeito da possibilidade do SIGA, do sistema, ele aceitar essa configuração que a gente está propondo, sobretudo em relação à possibilidade de realizar matrícula sem que haja a finalização de um período anterior. Ou seja, da maneira como a gente está propondo, é como se o SIGA pudesse ter duas plataformas distintas, vamos dizer assim, né? Você está com o período 1 na ativa, e aí você já começa a cadastrar e processar a matrícula do período 2 sem que o 1 esteja finalizado. Ótimo, do ponto de vista nosso aqui, a gente consegue organizar. Minha dúvida é, o SIGA permite essa possibilidade? Alguém saberia dizer, ou a gente teria que consultar o pessoal da secretaria acadêmica? É realmente uma dúvida. Conselheiro Rafael? Então, eu fico com essa preocupação também levantada pelo conselheiro Jaime, pelo conselheiro Jairo, desculpe, e me questiono se realmente vale a pena a gente propor um calendário suplementar com dois calendários suplementares ainda para acontecerem nesse ano civil, né, com um espaço de tempo muito curto, em uma atividade, mais uma vez, né, que vai ser uma novidade, vai ser um teste e que a gente não sabe se nós vamos ter sucesso nessa primeira tentativa, qual vai ser o grau de sucesso para a gente já emendar um segundo semestre suplementar com quase uma semana de diferença, né? Eu fico questionando se tudo isso que a gente está fazendo, que vai ser um sacrifício para todos nós, mais um sacrifício, né, dentro da nossa história de UFOB, calendário acadêmico é sempre sinônimo de sacrifício, se esse aí vai valer a pena dessa forma, né? E aí eu fico me questionando. Conselheiro Elias? Oi, bom dia novamente. Bom, considerando, assim, na minha ótica, considerando que as atividades, os componentes curriculares e as outras atividades que serão ministradas são de cunho teórico, já que a gente não vai estar adentrando as dependências da universidade por conta até ter o protocolo de biossegurança, eu acredito que no ajuste de matrícula a gente consiga acomodar os alunos. Não faz muita diferença se o módulo da disciplina, por exemplo, é 20, precisar comportar 30, porque as disciplinas não terão, a gente não tem a limitação de espaço físico. Então, acredito que dê para acomodar no ajuste de matrícula aquele aluno que terminou o pré-requisito e ele quer cursar a disciplina no segundo período suplementar. Obrigado. O exercício de colocar no calendário a proposta, né, de quando inicia, de quando termina, ela tinha também essa finalidade da gente conseguir enxergar, né? Eu acho que desde na primeira fala foi nesse sentido, de enxergarmos quais seriam os momentos para o planejamento, para a matrícula, né? Dentro dessa proposta. Então, o primeiro período, ele é claro, o segundo período, a gente tem o tempo de execução dele, mas a gente não tem o tempo efetivo das ações que precisam estar entre um semestre, ou entre um período e outro período, né? Com relação ao sistema, eu considero que a gente precisa pensar a política, né? Qual é
o entendimento sobre essas questões que a Câmara tem. O exercício posterior, seja no sistema, seja fora do sistema, é a operacionalização disso, né? E aí a Câmara, ela não pode ficar restrita somente à questão da operacionalização, né? Então, acho que são aspectos importantes que precisam ser discutidos. Será que, ao realizar um período de pré-matrícula, o estudante sinalizando o interesse dele naquele componente curricular para o qual ele ainda está cursando o pré-requisito, não haveria uma condição de sinalização daquela vaga, né? E aí, no ajuste, ele, tendo obtido êxito no componente curricular anterior, poder ser matriculado, né? São questões a serem pensadas. Adentrar 2021 são aspectos também que podem ser considerados pela Câmara, né? Poderíamos ter aí uma semana no mês de novembro, de 3 a 6 ou de 3 a 13, em que a gente tivesse todas essas ações sendo executadas, e adentrar em janeiro 2 semanas. Então, são aspectos a serem considerados, né? Conselheiro Rafael, na sequência, conselheiro Antônio. Se eu não me perdi na sequência do chat. Então, conselheira Adma, eu só queria retornar um pouquinho aqui a fala do conselheiro Elias, porque é uma questão que me preocupa, né? Dessa questão de flexibilização do número de estudantes. Eu tenho 20, cabe 30, porque é teórico. Quando a pesquisa da Prograde foi feita em relação à expertise dos docentes com ensino à distância, ensino remoto, nós tínhamos uma realidade de 80% dos docentes que nunca ministraram, né, ensino remoto. Então, para os docentes que nunca ministraram, que não tiveram acesso à ferramenta, que vão ter que se acostumar e preparar conteúdo síncrono e assíncrono, correção de atividades que nunca tinham sido propostas antes. Quanto maior for a quantidade de alunos, maior vai ser o trabalho, né? E eu acho que vale a pena, sim, professor Adma, a gente colocar um período maior aí entre os semestres, pensar num período maior entre os semestres, até para a gente fazer uma avaliação, ter um período que a própria pró-reitoria possa fazer uma avaliação de como foi para os discentes e para os docentes em relação ao semestre suplementar, para que a gente possa promover melhoras também. É um encaminhamento, conselheiro Rafael? Foi o entendimento de todos, sim. Conselheiro Antônio? Então, professor Adma, na verdade era só para me entender, até na fala também do conselheiro Rafael, que ele até fez o questionamento, né, se valeria a pena fazermos nesses 2 períodos, né, apertados. Na discussão, né, que no período que fez essa discussão dentro do consumo, ele estava de férias daí, né? Então, existiam dentro alguns centros, né, faziam uma defesa de um único período, né, um período longo, né, que começasse em setembro, que fosse até outubro, e existiam também demandas de centros que defendiam os 2 períodos. E aí, quando se optou, né, por fazer esses 2 períodos, também se deixou a liberdade, né, de que se o centro, se entendesse, se os colegiados, né, os professores entendessem que era interessante realizar um curso de uma forma modular, em que o módulo estivesse agasalhado dentro do primeiro período, e os outros módulos do segundo, aí ficaria como se fosse um período único, né, para quem tivesse esse entendimento. Então, essa forma de 2 períodos, mas ela cabe ainda, né, se for de entendimento do centro, realizar um único período, né, como se fosse um único período, mas de forma modular, né? Então, deu essa liberdade, né?
Aí, sobre essa última fala de encaminhamento, aí eu acho que é o que tem que ser avaliado, né? Que é todos aqueles questionamentos que foram levantados antes, né? E se for, de fato, deixar um período, né? Entre um calendário, perdão, se for deixar um período entre os dois períodos, aí não tem como não entrar em janeiro, né? Porque aí, conforme a professora Agnes apresentou no início, né? Então, a proposta da Câmara, da comissão do consumo, é uma proposta de iniciar, né, em agosto. Então, nós perdemos aí, pelo que eu olhei no calendário, perdemos umas 3 semanas, né? E não foi isso considerado, né? Da proposta da comissão, né? Do início, que seria 4, nós estamos começando 3 semanas depois, né? 3 semanas, isso. Então, que seria 24. Então, aí, devido também a ter prolongado mais as discussões, até dentro do próprio consumo, até chegar ao entendimento, né, que é natural, né, que se tivesse mesmo, né, essa demora até para amadurecer as ideias. Então, por isso é que acabou que, de certo modo, não deixando mais espaço entre um período e outro, porque a ideia inicial era, de fato, ter esse espaço até para fazer isso que o professor Rafael colocou, para ter uma condição de se avaliar, né, como que foi o período, como que pode ser melhorado, né, seria a implementação e depois a avaliação, para saber se, de fato, precisaria de alguma melhoria, de alguma implementação, né. Então, é nesse sentido que eu queria fazer a minha colocação, considerável. E aí, se de fato for de entendimento, né, dos conselheiros, que nós teremos 2 períodos, mas com um espaçamento, aí vai ter que se admitir o retorno, né, e aí é aquela fala que eu fiz no início, né, e daí tem que ver, porque a gente sabe que tem um impacto, né, também do ponto de vista até pedagógico, né, porque se você interrompe, né, um semestre e acaba, um período, e acaba que isso tem um impacto no estudante, que ele para, depois ele perde o ritmo, né? Não só o estudante, mas o próprio servidor. Então, acho que é algo que nós temos que avaliar, né? Sobre o levantamento do professor Jairo, né? O professor Jairo fez o levantamento, né, sobre a possibilidade, né, dentro do SIG, eu vejo que sim, né, até porque, e também, como já falou a professora Adma, né, eu acredito também que isso é uma questão mais técnica, né, aí a gente vai deixar mesmo para a secretaria, para o pessoal, né, da informática, para tentar resolver, né, eu acho que a gente tem que levar a demanda, né, se eles disserem que não é possível, vai ter que buscar os caminhos, né. Então é isso, conselheiro Adma. Certo. O conselheiro Rafael está solicitando para colocar as datas do início e fim dos períodos. Eu pergunto se é de acordo com o que está marcado no calendário, professor Rafael? Isso, professora. Só para a gente... Então, para o primeiro, pelo que está aqui, né? O primeiro período letivo iniciaria no dia 14 de setembro e finalizaria no dia 3 de novembro. E o segundo período letivo iniciaria no dia 5 de novembro e finalizaria no dia 23 de dezembro. Eu gostaria que os conselheiros pensassem a respeito da questão de adentrar o ano de 2021. Gostaria que pensassem sobre o planejamento e a matrícula, com relação à fala do Iago, né, de como nós podemos possibilitar que esse estudante que ainda não concluiu um pré-requisito possa ter a vaga, né, no componente subsequente. Nós precisamos ainda discutir também o retorno do calendário da pós-graduação. Então, eu acho que são questões a serem analisadas, né, pelos conselheiros, que podem, dentro das suas representações, também fazer suas consultas, e nós retomarmos essa reunião na quinta-feira pela manhã, né,
para que a gente possa deliberar sobre isso e discutir o calendário da pós-graduação, para apresentação na reunião do Consune da quinta-feira, que também já está marcada, né? É importante que a gente chegue aos entendimentos nesse sentido, tá? E façamos as consultas necessárias. Ainda sobre as questões relacionadas ao ensino remoto, eu já vou sinalizar aos conselheiros que nós vamos precisar de uma reunião extraordinária na próxima semana, porque a Câmara vai receber os editais referentes à conectividade e ao apoio ao ensino remoto. Então, nós precisamos também pautar e analisar esses documentos, né? Então, provavelmente, na segunda-feira à tarde, nós já temos uma previsão de reunião extraordinária, tá? Conselheiro Edward, queria uma fala. Olá. Sim, estamos ouvindo. Desculpa, porque eu estou num lugar que a conexão não está tão boa hoje. Bom, é só para lançar uma rápida reflexão, porque como temos 2 estudantes aqui, eles participam sempre desses embates no colegiado naturalmente com relação às dispensas de pré-requisito, né? Estamos, inclusive, neste conselho discutindo o artigo 45. Então, uma das dificuldades, eu entendo a reflexão do professor Rafael com relação a esta questão de flexibilizar para que a gente vá dentro do calendário de 2021, entendo mesmo isso, porque quando nós estamos dentro do colegiado para fazer a análise, o coordenador receber a questão da dispensa do pré-requisito quando houver, e a gente fazer a análise e enviar a secretaria acadêmica para que seja efetivada a matrícula, por mais hábil que a gente tente executar a tarefa, de fato, isso demandará um tempo para que os coordenadores de curso eles realizem essa atividade, essa ação. Então, a reflexão que a gente vai ter que também ter eu olhando do ponto de vista do coordenador, porque o coordenador de curso está cheio de atribuições nesse ensino remoto, né? Justamente fazer essa análise o mais rápido possível para não prejudicar o estudante e, inclusive, o andamento da sua atividade ao longo do período, quando houver necessidade. Porque pode ser que, na prática, isso não aconteça, mas pode ser que aconteça, né? Então, é nesse sentido que eu lanço a reflexão também, porque o período de férias ele vai ser realmente complicado para que a gente possa realizar essa questão posterior avançando a janeiro e a fevereiro de 2021, mas além dessa questão da reflexão que a gente precisa ter, é a questão da questão das férias, para que a gente possa realizar isso de maneira adequada. Então, são coisas para a gente pensar, e aí para a próxima reunião a gente fazer essa análise, né? Muito obrigado pela palavra. Certo. Então, a gente tem a condição para a próxima semana, né? Para a próxima semana não, para quinta-feira, da análise da possibilidade de estender para 2021 e também a análise com relação a manter o calendário do segundo período letivo suplementar, da forma como está o exercício aqui, mas pensando essas datas e as possibilidades. Gostaria de sair dessa reunião com os entendimentos com relação ao primeiro período suplementar. Há concordância de que o primeiro período suplementar inicie no dia 14, finalize no dia 14, inicie no dia 14 de setembro e finalize no dia 3 de novembro. Podem manifestar pelo chat. E com relação às datas de cadastramento das turmas, iniciando 31 de agosto, finalizando 7 de setembro, solicitação de matrícula, iniciando no dia 8
de setembro e finalizando no dia 11 de setembro, o processamento da matrícula de 12 a 13 de setembro e o ajuste de matrícula de 14 a 15 de setembro. A concordância com relação a essas datas do primeiro período letivo suplementar. Podem manifestar também no chat, porque aí na próxima reunião a gente só discute o segundo período suplementar, certo? Então, já Professora Adma, os entendimentos. Sim, conselheiro Antônio? será que o ajuste de matrícula não poderia ser já do dia 12 a 15? Não, porque 12 ele está processando. Ah, tá, 12 não, tá, verdade. Tá? 12 e 13, o sistema processa, e aí 14 e 15 pode ser realizado o ajuste. Tá, de acordo. Então, ok. Então, quinta-feira pela manhã, a gente já deixa o horário reservado para a continuação dessa reunião extraordinária. Eu encerro a reunião de hoje, né? Obrigada a todos.